já até agradecer ao meu amigo Arthur, lá do 45 Minutos, do podcast 45 Minutos. O Arthur, que é torcedor de Santa, mas o Arthur cobre o Vitória desde o ano passado, assiste todos os jogos, participa dos programas pós-jogos do time baiano, é ele que comenta ali sobre os jogos do Vitória. Então é um cara que vivenciou bem esse período do Léo Condé lá no rubro-negro baiano, né? E o Arthur fez um videozinho a meu pedido, eu vou compartilhar aqui com vocês para ver o que é que o Arthur tem a dizer aí sobre o que esperar do Léo Condé. É como eu falei para ele, sabe, Arthur? Arthur, quando você fala, o Ceará fechou com o Léo Condé, o torcedor pensa logo o quê? É o cara que é campeão da Série B, é o cara que é campeão baiano. Mas qual foi o contexto disso? Né? Como é que ele chegou até esse título da Série B? Como é que ele conseguiu frear o Bahia no Campeonato Baiano, Bahia City, e conseguiu se sagrar campeão? Esse contexto é que a gente precisa entender para a gente conhecer mais do treinador. Olhar só o resultado em si, muitas vezes prejudica o nosso trabalho e prejudica até a nossa visão sobre o treinador que está chegando. Né? A gente vai entender, às vezes, que, cara, ele foi o campeão. Ele tinha o melhor time, ele jogou o melhor futebol. Talvez não, mas ele conseguiu os resultados. Né? E a gente vai ver aqui o vídeo do Arthur, ele comentando um pouquinho sobre isso. Só reforçando, hein, galera? Deixa o like aí. Do Vozão em Foco, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Silva, eu participo lá do podcast 45 Minutos. E desde o ano passado eu venho acompanhando Vitória pelo programa. E aí meu amigo Emanuel Vitor, um abraço aí para ele, pediu para eu falar um pouquinho de como eu vi esse Vitória de Léo Condé desde o ano passado. De antemão, eu queria dizer que eu acho que o Ceará fez uma ótima contratação, tá, com o Léo Condé, um treinador que eu particularmente gosto bastante. E eu acho que das opções aí no mercado era a melhor disponível para o Vozão. Falando um pouquinho de como eu vi esse Vitória de Léo Condé, eu acho que o principal ponto a ser destacado é a força na bola parada. Principalmente na Série B do ano passado, foi algo que a gente viu muito forte no Vitória. Em determinado momento ali do campeonato, a equipe chegou a ter algo próximo de 50% dos seus gols saindo de jogada de bola parada. Então, é um ponto que ele utilizava bastante na equipe do Vitória. Talvez ele aplique também aí no Ceará. Em termos de ataque também, a equipe era uma equipe bem vertical, jogando bastante pelas laterais, né? Um jogo que flutuava muito mais pelas pontas do que pelo meio. E eu acho que um ponto também muito importante sobre o Léo Condé é que ele é um treinador que se destacou por ser bem estratégico no Vitória. Variava muito de acordo com a equipe que ele ia enfrentar. Então a gente chegou a ver o Vitória com 3 zagueiros, o Vitória com 2 zagueiros, o Vitória no 4-3-3, no 5-4-1, no 4-1-4-1. Então variou bastante. E talvez o ponto alto, né, desse Léo Condé estrategista tenha sido os Bavis desse ano, que foi quando ali, mesmo enfrentando uma equipe de maior pujança financeira, de maior elenco, ele conseguiu encontrar uma forma de anular o Bahia. Talvez tenha sido, até agora no ano, a equipe que melhor soube anular o Bahia de Rogério Ceni, né? O Vitória que teve vantagem em cima do Bahia em basicamente todos os clássicos, mesmo não tendo vencido todos, isso que levou ao título do Campeonato Baiano. Um outro ponto sobre gestão de elenco é que ele é um cara que tem bastante força nesse sentido. Né? A gente via vários jogadores aí na saída de Léo Condé se despedindo, agradecendo pelo tempo, pela força que ele deu. Então, realmente é uma fortaleza dele essa gestão de grupo. E ele conseguiu recuperar no Vitória vários jogadores. Seja jogadores que vinham em baixa na carreira, como o caso de Zeca ou Oswaldo, seja jogadores que tiveram uma baixa, até mesmo sob o comando dele, ele conseguiu recuperar. Casos de Zé Hugo, Matheus Gonçalves e tudo mais. Do ponto de vista defensivo, a equipe tinha uma marcação predominantemente individual. Não quer dizer que a marcação era puramente individual, apenas individual, até porque dificilmente a equipe joga dessa maneira, mas era até possível a gente ver nos vídeos de bastidores, ele falando para os jogadores ali na pré-eleção, no intervalo, que cada um tem que pegar o seu ali na marcação e tudo mais. Então era realmente uma característica da equipe do Vitória de Léo Condé. Só que, obviamente, existem também pontos negativos, né? E é engraçado porque o que são fortalezas de Léo Condé também podem ser vistos como pontos negativos. Com essa campanha que Léo Condé fez no Vitória, um trabalho muito bom, né? Com o título da Série B do ano passado e o título do Campeonato Baiano, é capaz de você pensar, então ele teve confiança da torcida durante toda a campanha da Série B. Pelo menos que o Vitória sempre esteve ali na parte de cima, largou muito bem e tudo mais. Mas isso não é verdade. Léo Condé ele foi muito questionado durante a campanha da Série B. Tiveram vários momentos ali que a torcida ficou pegando no pé dele. E eu acho que isso se deve por a forma de jogar de Léo Condé, que muitas vezes não vai controlar o jogo inteiro, sabe? Não vai ter o domínio da partida o jogo inteiro.
O Léo Condé, os times de Léo Condé, eles têm momentos ali de maior domínio e é importante, então, ser efetivo para aproveitar essas janelas em que tem superioridade, mas são equipes ali que também não vão estar 100% do tempo parecendo ser a equipe que está melhor na partida. Eu acho que isso acabou pesando, principalmente depois de criar a pressão da largada tão boa, né, que o Vitória teve. Até mesmo o ponto de ter muitos gols em bola parada e em determinado momento se tornou uma crítica de que a equipe só trabalhava dessa forma e etc. Obviamente, depois a equipe foi ganhando um leque de formas de atacar, de formas de conseguir seus gols, de formas diferentes de jogar, como eu falei, da parte estratégica dele, e aí essas críticas diminuíram. Sobre o ponto de vista de gestão de elenco, isso também se tornou uma crítica para ele esse ano, foi um dos pontos muito citados ali para a demissão dele, que ele se fechou tanto com o grupo do acesso do ano passado, criou uma família ali tão forte que acabou dando poucas oportunidades aos jogadores contratados esse ano, né? Então, a gente viu muito essa crítica de que ele estava olhando muito para os jogadores apenas da Série B do ano passado, não estava virando a chave para dar oportunidade para novos que estavam chegando. Então, talvez tenha sido aí os 2 pontos de maior crítica que a gente viu a Léo Condé durante o trabalho dele. Um outro ponto para o que eu queria destacar aqui, já terminando o meu comentário, é a capacidade de recuperação que Léo Condé tem em termos da equipe mesmo em momentos difíceis, tá? O Vitória, por exemplo, no ano passado, na Série B, teve momentos de oscilação severos, assim, podemos dizer. No final do primeiro turno, a equipe tem um momento ali de oscilação com derrotas seguidas, e aí ele se recupera numa sequência que pega Novo Horizontino e Sport fora de casa, por exemplo, uma sequência muito dura, né, com equipes que estavam brigando pelo acesso, e ele consegue dar a volta por cima. Depois tem um momento em que leva 6-0 do CRB, por exemplo, e aí ficou se pensando, o que é que aconteceu com esse Vitória? Já era um momento mais de reta final, e aí depois a equipe emenda uma sequência de vitórias, não sei se foram 3 ou 4 vitórias seguidas, e talvez tenha um momento ali em que teve o melhor futebol em termos de bola jogada, né? Então, outro momento difícil que teve esse ano foi eliminado na Copa do Nordeste e depois já teve as finais de Bavi e conseguiu o título. Então é uma equipe que consegue dar a resposta em momentos difíceis, que é algo que o Ceará vai precisar para esse momento. Então é isso, galera. Obrigado aí pela oportunidade e que Léo Condé tenha muita sorte aí no Vozão. Cara, aqui o Arthur aí destrinchou muito bem o trabalho do Léo Condé lá no Vitória, né? Agradecer novamente o meu parceiro Arthur, lá do podcast 45 Minutos. O Arthur participa do podcast cobrindo o Vitória, né? Normalmente seria o Santa, né, Arthur? Mas a gente sabe que tá difícil, né? Só próximo ano agora. Então o Arthur aí virou setorista aí do Vitória, tá acompanhando todos os jogos desde o ano passado, acompanhou basicamente toda a campanha da Série B. É um cara que viu o trabalho assim durante a maior parte do tempo do Léo Condé lá na equipe baiana. Então, eu até anotei aqui alguns pontos para comentar com vocês, que eu chamei a atenção, que me chamou a atenção na fala do Arthur. Primeiro, a bola parada, né? Você tem uma jogada ensaiada ali de bola parada, é algo que a gente não via no Ceará do Mancini. Algo que me incomodava muito era essa questão do lateral, porque, cara, eu entendo que é uma arma legal de se usar, você lançar o lateral para virar ali quase que um escanteio, né? Vindo um cruzamento ali para a área. Mas ficar jogando na doida, direto, sabe? Como teve o jogo contra o Sport, que foi uns 10 laterais, o Raí cobrando para dentro da área, e não dá em nada. Não cria um lance de perigo, sabe? Você não tem uma jogada, você não tem um atacante puxando a marcação para abrir espaço para outro cabecear, ou alguém desviando para um que já vai estar ali no outro local. Não tem uma jogada trabalhada, não tem, sabe? O Ceará vai na doida, no popular, a gente diz que é na doida. Lateral ali, é bola para dentro da área, enfim, seja o que Deus quiser. E isso não tem muito espaço no futebol de hoje, né? Acho que o futebol de hoje ele tem que ser treinado, ele tem que ser trabalhado, até para enganar ali, entre aspas, o adversário, né, cara? Conseguir superar a defesa adversária, já que normalmente em bola parada, em escanteios, essa defesa fica sempre bem montada, bem alinhada. E para você superar isso, você vai ter que ter um trabalho feito. E legal que o Condé tem esse ponto, tá? Muito legal, já vejo isso aí como uma vantagem, porque era algo que nós não tínhamos.
Ataques pelas laterais, atacantes de lado, de velocidade. Eu estava até contando aí que o Zé Hugo viesse para cá, né? Mas o Zé Hugo foi no mesmo dia que o Ceará anunciou o Léo Condé. O Zé Hugo participa de uma jogadaça que acaba no gol da vitória do triunfo do Vitória contra o Fluminense, né? Então já fica difícil. Então, o Janderson deve acabar tendo mais oportunidades nesse primeiro momento, porque é um dos atacantes de lado. Apesar de eu não esperar muita coisa dele, mas o treinador novo que vai chegar deve sim ali oportunizar mais chances para ele. E tomara que ele aproveite e cale minha boca, né? Puga deve ganhar muito espaço com isso. É um pouco do perfil ali que o Oswaldo fazia, né? Um ponta rápido, driblador, que cria jogadas para finalização. Então, o Condé pode ali sim usar muito bem o Puga, já que vive um bom momento. E outro ponto importante que eu gostei foi a questão das variações táticas, cara. Muito importante essas variações táticas. O Mancini, por várias vezes, ficava preso num só sistema durante todo o jogo. Acabava o jogo e não vinha o resultado que a gente queria, e ele morria abraçado ali com 3 zagueiros, ou ele morria abraçado com 3 volantes, e a gente ficava ali sem saber por que ele não mexeu, por que ele não tentou, usando sempre as mesmas peças. E isso faz uma diferença total para um treinador num campeonato de jogos tão diferentes, né? A gente vai enfrentar adversários de padrões, de sistemas táticos diferentes. Então, você ser um estudioso como o Léo Condé um estrategista, né? Como disse o presidente do Vitória, que ele é um estrategista, que ele vai... O time do Condé não vai dar muito show, mas ele vai conquistar o resultado. É isso que importa. E para conquistar esse resultado, a variação tática vai ser muito importante para ele conseguir passar aí pelos adversários. Cara, comentando besteira, vai ser só suspenso mesmo. Pronto. Apagado aí. Valeu. E outro ponto, além das variações, é a gerência de elenco, recuperação de jogadores. Eu vejo como esse ponto de extrema importância para o Ceará. O Ceará hoje tem um elenco que tem muitos problemas, mas tem elenco com jogadores que a gente sabe que poderiam render mais, que poderiam mostrar um futebol melhor. E quem sabe o Condé não consegue recuperar o jogo dessa turma, né? O futebol dessa galera, sabe? É aquela coisa, você chegou ali, um novo treinador, com um novo ânimo, um novo gás, chama o cara para conversar, cara, eu vou contar contigo, vou precisar que você me ajude, você vai ter as oportunidades, eu acredito no seu futebol, vamos para cima, tamo junto. E quem sabe o cara não dá a volta por cima aí também, como foi com o Zeca, que o Arthur citou, como foi com o Oswaldo, né? O próprio Wagner Leonardo, cara. O Wagner Leonardo hoje é um dos principais zagueiros do país. Veio aqui para o rival, não botaram o cara para jogar nenhum jogo, ainda disseram que o cara tinha deficiência técnica, deficiência física, enfim. E o cara foi lá para o Vitória, o Léo Condé deu oportunidades para ele, o cara virou ali o melhor jogador da Série B, talvez, o melhor zagueiro, com certeza, de fato, da Série B. E tá aí, fazendo uma boa Série A também, renovou o contrato com o Vitória há pouco tempo. E eu gosto muito desse ponto. Esse ponto me chamou bastante atenção, porque eu acho que é algo que o Ceará precisa muito. O Ceará é um time que, na minha opinião, muitas vezes não contrata tão mal, mas a questão da gestão do elenco tem sido um problema recorrente ano após ano do Alvinegro, né? E ter um treinador que tem um perfil de resolver essas questões internamente pode fazer muita diferença aí para o restante da competição, né? O Arthur também citou a questão de encarar momentos de dificuldades, né? O Vitória levou 6-0 um jogo, o Vitória passou alguns rodadas sem vencer, e mesmo assim o Léo Condé conseguiu se reinventar e conseguiu manter ali o seu bom trabalho ali, manter o time de volta à Série A, né? Conseguiu o acesso com o Vitória. Ele vai chegar aqui e vai encontrar um ambiente bem conturbado, né? Ontem tivemos invasão no CT, né? Os torcedores foram lá, invadiram para conversar com os jogadores. Não vou entrar nem nesse mérito de certo ou errado. Mas, de fato, o momento do Ceará hoje é um momento conturbado. É um momento interno e externo de desconfiança do torcedor, um momento interno de muitas questões políticas, sabe, passando por temas que talvez a gente tivesse que deixar para outro momento.
né? A coletiva do Haroldo e do Drubsky foi ótima, foi muito boa, esclareceram muitos pontos. O futebol do Ceará, realmente, o setor de futebol do Ceará, realmente, parece que é uma ilha dentro do Ceará, uma ilha que funciona dentro do Ceará, né? Mas o Léo Condé vai chegar no meio de todo esse turbilhão de coisas acontecendo, vai ter uma sequência difícil de jogos, ele estreia contra o Santos, logo depois, mais na frente tem o América, enfim, não dá para escolher adversário, né? Ele vai ter que trabalhar com o que ele tem, com os nomes que ele tem, até pelo menos abrir a janela e ali, quem sabe, trazerem alguns nomes que possam ajudar o trabalho dele aí no restante da temporada. Eu torço muito, confesso que gostei do nome do Léo Condé, dos nomes citados era Léo Condé, Jair Ventura, Anderson Moreira, falaram em Humberto Louser. Eu confesso que Humberto Louser e Anderson Moreira, meu amigo, pelo amor de Deus. O Jair, eu entendo, acho que também era um cara que passaria um pouco de confiança também para o torcedor, mas o Léo Condé era o melhor nome desses citados. Era o melhor nome desses citados, fechou com o Ceará. Mostra também que, apesar de toda essa confusão, o Ceará tem um nome forte no mercado, tem um nome forte no futebol brasileiro, né? O Atlético Goianiense, que estava na Série A, chegou a ter o Condé também como pauta lá, e ele acabou vindo para o Vozão. Então, mostra que o Ceará, por si só, é um clube grande, é um clube gigante. Falta, claro, internamente, ter melhores escolhas, terem melhores decisões, para a gente poder aí ajudar o setor de futebol, que eu volto a dizer, Haroldo e Drubs, que parecem uma ilha de, sabe, de qualidade dentro do Ceará hoje. Mas vamos torcer aí que o Léo Condé chegando consiga retomar aí o Vozão rumo ao G4.